Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação, Livro do Céu, volume 2, capítulo 37, de 17 de junho de 1899. Contente com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados, e eu que não queria. Quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal, e dava ordem aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Então Jesus: Bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. E eu parei dizendo: Quem sabe o que é este sono que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim: vamos sair juntos de novo entre o povo e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames e que possivelmente, ao menos sob flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E eu: Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me. Mas, contudo, e isto, não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade nisso? Jamais seja, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma, e assim terminou. É um trecho um pouco difícil a compreensão, se a gente buscar fazê-lo usando apenas a nossa compreensão, mas pedindo, Senhor, a luz do entendimento para poder enxergar com a tua luz a verdade que o Senhor quer comunicar através desse capítulo, onde
a Luísa iniciando falando a respeito de uma contenda que ela e Jesus estavam disputando, né? Essa contenda, essa disputa, essa discussão. Então, quando existe uma contenda, alguém está de um lado e o outro do outro, senão não seria contenda, não seria disputa. Há ali uma oposição. E a gente percebe nesse texto que a oposição é que Jesus está enviando os castigos, os flagelos, e a Luísa não concorda. Ela usa aqui porque ela narra que está acontecendo uma série de que ela chama de granizada, né? Então deve ser temporais com granizo. E claro que uma chuva com granizo ela faz destruição, ainda mais se ela for persistente. Então o confessor dá para ela a obediência dela fazer parar, dela intervir nessa circunstância, porque já que ela era uma alma vítima, ela tinha essa relação com o Senhor, e a princípio aqui já se entende que o confessor já havia, né, já havia esse entendimento dessa relação da alma vítima poder ser ali esse canal intercessório e receber sobre ela o peso de alguns castigos, de penas, para ser retirado dos locais, das pessoas, em vez de acontecerem os flagelos nas localidades e atingirem as pessoas, que ela pudesse, como alma vítima ali, receber sobre ela. Então, o confessor dá essa obediência e ela vai se opondo ao Senhor, ao exercício da justiça divina, diante dessas circunstâncias que ela vai colocando. E ali percebe-se que mesmo Jesus não concordando, mas ele fala para ela que tudo bem, que ela, né, argumenta que é a justiça, que é o melhor, que é a obediência, e está pedindo isso, que não é ela, mas é a obediência, e que tanto ela como ele devem estar sob a obediência. E até a Aline meditava a respeito, né, como que pode né, o próprio Jesus, o próprio Deus estar submetido à obediência sacerdotal, à obediência na igreja. É complicado quando a gente vai apenas olhando, nós vamos pensando nessa realidade como sendo a igreja algo temporal e o sacerdote mesmo como sendo uma pessoa, mas quando a gente começa a refletir, a meditar a relação que existe, o que é a igreja, né? A igreja é esse sinal visível de Deus na terra. A igreja é essa extensão do próprio Deus, do próprio Jesus, é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o seu corpo. E ele deu para a igreja expressão visível aqui na Terra, o corpo místico visível aqui na Terra, deu o poder de ligar entre a Terra e o céu muitas coisas, muitas realidades. Então, toda a questão doutrinária, questão relacionada à salvação, à fé, toda essa questão espiritual ligadas às almas, a igreja tem esse poder dado pelo próprio Cristo, porque ele mesmo disse: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes da terra será desligado no céu. Porque uma vez que a igreja é esse corpo feito de membros ligados a essa cabeça, então precisa estar em comunhão com a cabeça. O corpo não pode estar em oposição à cabeça. Então, uma vez que a igreja tem esse poder de ligar, quando estabelece algumas questões doutrinárias, e uma dessas questões doutrinárias é a relação da obediência. Então, sendo submisso à igreja, sendo submisso àquilo que a igreja estabelece como norma, como regra, como doutrina,
os fiéis, eles estão também, direta ou indiretamente, também submetidos a Deus. Então, não é uma obediência à igreja pura e simples, mas é uma obediência indiretamente a Deus, a Cristo mesmo, que é a cabeça, que é essa parte invisível, mas que é aquele que deveria, pelo menos, porque é a cabeça que governa o corpo. Então, se a igreja tivesse realmente ali sendo governada pela cabeça, não teria tantas desordens como nós temos, não teria tanta controvérsia como nós vemos, não teria tantas realidades contrárias. Muitas vezes a gente vê tanta coisa que parece que não é a igreja mesmo, né? Mas só porque a gente sabe que são pessoas. Mas mesmo essas pessoas tendo atitudes contrárias, atitudes adversas, elas ainda estão ligadas a esse corpo místico. E estando ligada a esse corpo místico, está ligada a Cristo. Então, essa relação da obediência, tanto é que, lembrando agora que o próprio Jesus, ele obedece, a igreja obedece ao poder sacerdotal que ele mesmo instituiu, porque até mesmo na Eucaristia, ele fala em outros trechos, vai falar que ele é obrigado, né, quando o sacerdote ali, no momento da consagração, o sacerdote chama, né, pelo poder do Espírito Santo, que aquelas partículas do pão e aquela porçãozinha do vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Aquele milagre da transubstanciação acontece, Jesus realmente se torna ali presente, vivo, inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, naquela forma material do pão e do vinho. Então, é uma obediência que ele mesmo criou, que ele mesmo estabeleceu. E aí ele está, independente se o padre está em santidade ou não, ele vem e se faz presente. Ele se torna aquele vinho, ele se torna aquele pão. É Jesus. É total, é Jesus completo, é Jesus por inteiro naquela substância material. E ele vem por causa do poder sacerdotal. Ele vem por causa dessa realidade de uma ordenação que acontece naquele ministro, naquele homem que se torna um ministro ordenado. Então, essa ordenação, essa graça, esse sacramento que esse homem, que esse ministro recebe, dá a ele o poder de fazer isso. Dá a ele também o poder de perdoar pecados, em nome da igreja, em nome de Deus, mas ele tem ali, pela unção que ele recebeu, pelo ofício colocado nele por esse munus depositado nele, ele tem esse poder também de perdoar pecados. Então, essa situação lá da obediência, que a Luísa era obrigada a estar sob a obediência do sacerdote, porque também ela também estava nessa condição. A divina vontade veio se apresentar para a Luísa, veio ser depositada na Luísa as verdades do Fiat, mas nessa condição de estar sob a coordenação, sob a orientação, sob o governo da igreja. Então, ela estava nessa condição. O Senhor poderia, se ele quisesse, ele poderia ter feito todo o trabalho na Luísa de forma independente da igreja, sem estar sob a obediência da igreja, se ele quisesse. Mas ele não quis, porque ele quis seguir uma ordem, porque Deus é ordenado. Então, uma vez que ele tem na terra ali uma representação dele, que é a igreja,
que é a sua igreja, que é o seu corpo, que é a sua extensão, que ali é o seu sacramento vivo. A igreja é esse sacramento, é esse sinal visível de Deus na terra. Ele quis fazer nessa ordem, assim, perfeita, de ter essa alma submetida à igreja, submetida à sua igreja. Então, uma vez que ela está, foi ele mesmo que estabeleceu isso, de ela ser ali acompanhada, direcionada pela igreja. E, então, se ela está sob essa condição, ela precisa estar em obediência à igreja e na pessoa do sacerdote, na pessoa do confessor, na pessoa do seu orientador. Então, ela está nessa condição. Então, nessa condição é que ela vai também ali sendo modelada, ela vai sendo pastoreada pelo confessor, vai sendo, porque ela está sendo formada. O Senhor está edificando nela essa realidade de ser esse receptáculo da divina vontade, esse receptáculo do dom de viver na divina vontade, de receber esse dom, de receber o Fiat, de receber as verdades do Fiat. Ela está sendo preparada para isso, mas ela está sob essa orientação do sacerdote que está vinculado à igreja. Então, existe essa ligação, essa ordenação, toda tudo é consonante, embora discordante, porque são pessoas. A Luísa é uma pessoa, é um ser humano, é uma criatura. Os sacerdotes, né, naquele momento e outros tantos que a acompanhou, são pessoas, são criaturas. A igreja, na Terra, ela é toda formada por pessoas, por criaturas. Então, dentro da circunstância de cada um. E assim, né, nessa forma, o Senhor, ele acaba que ele também se submete, porque se ele simplesmente falasse, não, eu quero do meu jeito, não é para obedecer, então ele estaria indo contra ele mesmo, contra algo que ele mesmo estabeleceu. Então, o Senhor, ele não se contradiz. É uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça, que o Senhor nunca se contradiz, ele nunca vai ser hoje alguma coisa e amanhã outra. O Senhor é sempre, ele foi, é e será sempre o mesmo. O Senhor não muda. Ele é sempre novo, mas é um novo que não muda. No que ele vai fazendo, no que ele vai desenvolvendo, e até mesmo a gente vai observando isso no avançar dos escritos, do que ele vai comunicando, do que ele vai revelando, que ele é o mesmo, ele é sempre mesmo, ele é o mesmo que falou no primeiro volume, desde o primeiro capítulo até o último volume, no último capítulo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus, é a mesma realidade de ordem que ele tem, só que nós, pela nossa limitação, é que muitas vezes se torna algumas coisas, parece que algumas coisas são confusas, parece que algumas coisas são que contradiz uma coisa da outra, mas na verdade é o nosso entendimento que muitas vezes precisa ser aperfeiçoado, precisa ser ajustado, precisa ser iluminado. Então, o Senhor vem com a luz, ele vem com a sua palavra, com a sua verdade, esclarecendo para nós que ele realmente é quem opera tudo. Então, dizer que os demônios vão agir agora em Corato ou não, e como ele ali faz, atende esse pedido e envia os demônios para ir agir em outros locais e, por enquanto, preservar aquela localidade onde ela está, por pedido do confessor, não vai contra a vontade dele, ele simplesmente está seguindo uma ordem que ele mesmo estabeleceu. Então, e não importa se vai punir, flagelar, castigar, a justiça vai agir aqui nesse momento ou depois, ou se de repente não age agora, mas ali nesse tempo que não está agindo a justiça ali, mas vai haver mais tempo para aquele povo depois se converter e se arrepender. Para ele isso eu assim penso que é indiferente, porque para o Senhor o tempo ele é da nossa realidade humana, é da nossa realidade temporal o tempo.
Para Deus, como não existe o tempo, então para ele não importa se ele vai castigar agora ou não, vai castigar mais para frente. E para ele, não, isso eu creio que é indiferente, mas de qualquer forma ele vai estar fazendo. Então é interessante a gente observar assim essa ação dele, como é que ele vai agindo, como é que ele vai conduzindo a Luísa, conduzindo o processo, conduzindo o conhecimento, conduzindo a purificação dela. E assim, a gente percebe, né, que como está no início ainda dos escritos, é volume 2, ainda existe muito nela, ainda muita humanidade, existe ainda muita vontade dela. Então, até mesmo essa relação dela, querer obedecer ao sacerdote, é um pouco perceptível que ela ainda está muito na virtude. Ainda é muito virtude, mas a gente compreende mesmo que é virtude porque ainda está nos primeiros volumes, ainda é purificação, ainda está ensinando muita coisa para ela, ainda está trabalhando muito realmente essa questão da virtude. Então, se ele não trabalha essa virtude de obediência nela, nessa obediência humana ainda, como é que essa obediência vai futuramente se transformar numa obediência divina? Porque todas o que a gente vai também compreendendo, que todas as virtudes humanas que o Senhor vai ali encerrando na Luísa, no passar desses primeiros 10 volumes, todo esse trabalho que ele vai fazendo nela para poder selar, encerrar as virtudes humanas, a santidade humana nela, e começar esse empreendimento novo, que é o empreendimento da divina vontade, da santidade divina, das virtudes divinas. Então, é um processo que ela está passando, que ela precisa passar, e nós também estamos passando, vamos passar, para avançar para o divino. Então, se é desconsiderado essa parte do humano, da santidade humana, da santidade das virtudes, se não passa por esse processo, ele poderia sim, claro, já chegar diretamente já colocando, já chegando e depositando as verdades, transformando diretamente já essas virtudes ali, já num estalar de dedo, já transformar direto já em santidade divina, já em virtudes divinas diretamente, sem precisar passar pelo processo. Mas, novamente, a gente precisa entender que o Senhor, ele obedece um padrão, ele obedece uma ordem, ele faz um trabalho de construção, ele obedece essa construção, essa edificação, ele faz isso, ele é um mestre, né? Entender assim que Jesus também ele trabalha como um mestre, como realmente esse mestre, esse sábio que sabe como fazer no momento de fazer, o jeito de fazer, tudo isso ele entende, ele sabe, porque ele é a sabedoria em pessoa, ele é a sabedoria. E por ser, né, esse que conhece tudo, sabe de tudo, ele sabe também a melhor forma de fazer tudo. Então, e para também, ele é também uma forma dele respeitar a condição humana, a pequenez do humano, de precisar passar pelo processo para não fazer essa violência de chegar e depositar tudo de uma vez, né? Ou ultrapassar, atropelar processos, porque se ele faz isso, a gente, né, entende também que ele acaba violentando, passando por cima dessa liberdade do ser humano de ter muitas vezes, ter essa condição de precisar passar num processo, para compreender realmente o que aconteceu. Então, se eu passo por um processo, quando eu chego lá na frente, eu estou lá na frente, mas eu olho para trás e eu entendo por que eu estou aqui, como que eu cheguei até aqui, eu entendo o processo pelo qual eu passei. Agora, se eu vou direto pro final, eu vou olhar e falar, mas o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Como é que se desenvolveu isso? Eu não entendo, eu não compreendo. Então, quer dizer, isso é uma violência que foi feita com a criatura, com a inteligência, né, com essa pequenez da criatura.
Então, e ele assim, ele é tão tão perfeito, que ele respeita essa condição e vai fazendo esse caminhar, esse caminho, esse processo, essa construção desde as bases. Então, o Senhor é aquele que constrói desde o fundamento. Então, ele vai fundamentando, vai solidificando toda essa questão estrutural de início, né, desse edifício, para poder ele ficar realmente muito firmado e bem aprofundado esses fundamentos, porque quanto maior o edifício for na forma vertical, mais profundidade ele precisa ter de fundamentos. Então, é essas fundamentações todas que ele vai construindo nesses primeiros volumes, para poder fazer depois esse encerramento das virtudes humanas, e a partir do alicerce ali da base plana, ele construir para cima essa parte espiritual, que essa parte espiritual que é vertical, que chega ao céu, que liga céu e terra. Então vejo que também é isso. Então a gente precisa também compreender, né, esse trabalho de Jesus, esse trabalho da divina vontade, de respeitar o ser humano e também respeitar essa ordem que ele mesmo estabeleceu. Então, assim, a gente fica. A gente não tem como explicar Deus, né? A gente fica encantado porque ele é aquele que não sai, ele não sai dessa ordem, ele não sai da perfeição, ele não sai da harmonia, ele não sai dessa. É a perfeição mesmo. Deus é perfeito. A gente que muitas vezes acaba tentando encontrar defeitos em Deus ao não entender muitas coisas, mas Ele é tão generoso, é tão amoroso que Ele vem trazendo para nós algumas, né, luzes, iluminando a nossa inteligência para a gente ir aderindo e só vendo a perfeição dele, só vendo o amor que permeia todos os atos, todas as atitudes dele. E não tem como não amar esse Deus, não tem como não desejar fazer parte dessa história, fazer parte dessa realidade, dessa construção que ele está fazendo, sobretudo no nosso tempo, iniciado na Luísa e continuado agora no nosso tempo, e a gente fazer parte disso. Amém, Fiat.